Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como a gente implementa uma função simples para a gente usar um teclado matricial. O que é um teclado matricial? É um teclado que ele tem linhas e colunas, então você pode varrer as teclas ou por linhas ou por colunas. Eu vou demonstrar hoje a gente varrendo uma linha. A gente vai setar a linha e vai varrer as colunas dessa linha. Eu tenho aqui, além do nosso terminal, que vai ser útil, eu tenho também uma imagem do nosso setup de hoje. A imagem não está muito boa porque essa webcam aqui ela é muito ruim, mas vai servir apenas para demonstrar. O que eu tenho aqui? Isso aqui é o nosso amigo Fabrício, da FSR Tecnologia, que enviou para a gente. É, umas placas com um microcontrolador 32V003, enviou teclado, várias outras coisas. Então aí eu vou demonstrar hoje. Esse daqui é o que tem mais pinos, o CH32V que tem mais pinos. O que essa placa tem? Ela tem o 32V003, ela tem um botão de reset, ela tem dois LEDs aqui. Esse LED vermelho é apenas de power. Esses dois aqui são esses dois fios aqui, ó. Eles vêm desconectados e eu liguei eles no PA1 e PA2. Então, o PA1 e PA2 fazem os nossos LED piscar. Eu fiz uma modificação nessa placa porque ela vem com um cristal de 24 MHz aqui. Só que é o seguinte, depois de eu gravar a primeira vez, não funcionou. Eu achei até que o micro tinha queimado, mas não era o caso. Era o caso apenas de jampear um local de resistor aqui e aqui. Só que eu preferi remover. Você pode apenas jampear ele. Se por algum motivo parar de funcionar, você pode jampear o da extremidade esquerda e da direita. Então você faz um jumperzinho com solda e aí aqui no pino correspondente aqui no header aqui, você aterra ele. Então aí você consegue gravar. Então, mas eu removi o cristal, removi os resistores, todos aqui apenas jampeei para mim poder usar o PA1 e o PA2 aqui no header. O nosso teclado, ele está conectado no nosso porte C, ele está usando o porte C completo. Então, eu estou usando os 8 pinos do porte C. Você pode fazer essa mixagem aí de portes de acordo com o que você tem disponível. Como eu tenho o porte C inteiro disponível, eu achei melhor, prático usar todos os portes C. Então, do PC0 ao PC3, ele é as nossas linhas. Ele que vai setar ou resetar a nossa linha. E do PC4 ao PC7 é as nossas colunas. Então, é por eles que a gente vai fazer a leitura. Então, esses pinos primeiros aqui, esses do PC0 ao PC3, no nosso microcontrolador ele vai ser saída. E esse do PC4 ao PC7 vai ser entrada. Por esses que eu vou ler as minhas teclas. No programa eu não mudei muita coisa. Por quê? Apesar da gente estar trabalhando com um microcontrolador com mais pinos, ele é o mesmo microcontrolador, como eu já tinha dito. Internamente ele é o mesmo 32V003, tanto para as versões de 4 pinos, das de 16 pinos e essa que tem mais pinos. Pode ser qualquer versão. O microcontrolador é o mesmo. Apenas você não vai ter pinos dependendo da versão que você está trabalhando. Você não vai ter o pino que faz a função que você quer. É, mas o binário é o mesmo. Bom, então a gente continua tendo a debug da WCH, a standard I/O e a standard lib e o nosso driver para o 32V003. Eu vou fazer no 32V003 porque é um microcontrolador que eu já estou bem familiarizado. Mas você pode usar o microcontrolador que você tem disponível. O nosso System Config para configurar o nosso sistema, eu uso o PLL, né? E aqui a gente tem as configurações das nossas I/Os do nosso teclado. Como eu disse para vocês, do pino 0 ao pino 3, dos primeiros 4 pinos, vão ser saída. Então, o que eu vou fazer?
Se eu seto o meu pino, eu ligo 5 volts no meu pino, ou 3.3 volts, eu estou setando a minha linha do meu teclado. E aí eu vou fazer a leitura pelos outros pinos. Os outros pinos são entrada. O pino 0 ao pino 3 é saída, beleza. Agora, o pino 4 ao pino 7, ele é entrada. Só que entrada pull down. Por quê? Porque você pode trabalhar ou como pull up ou como pull down. Com botões, tanto faz. Mas para teclado eu acho mais prático eu trabalhar com pull down. Deixar as linhas todas zeradas e apenas ativar a linha quando eu precisar e ler um valor positivo, porque aí fica mais fácil de eu chamar a minha leitura. Então eu preferi fazer com pull down, mas você pode fazer com pull up também, basta você mudar a sua implementação. Inclusive alguns microcontroladores eles nem têm pull down. A maioria dos microcontroladores mais antigos eles possuem apenas pull up. Aqui eu tenho a configuração da minha UART, da minha software serial. Então aqui eu tenho o PD5 como saída e o PD6 como entrada, é X e TX. Isso aqui eu já demonstrei em vídeos anteriores. O PA1 e o PA2 são onde estão os nossos LEDs, então eles são saída. E o PD0 é o nosso buzzer, então aqui que está o meu buzzerzinho. Eu inicio o meu PA1 e o meu PA2 em nível alto, por quê? O meu LED está ligado no VCC. Então, para mim ativar o meu LED, eu tenho que jogar GND no outro pino do meu LED. Então, por isso que eu inicio ele em nível alto, para ele não acender assim que eu energizar o sistema. Aqui eu já tenho meu cabeçalho, meu header, né? Que meu cabeçalho indica do que se trata o meu arquivo. Como eu estou fazendo isso aqui para ser portável para qualquer microcontrolador, o que eu vou fazer? Vou criar defines. Defines o que é? Define vai ser uma definição onde você vai colocar as funções que você usa para setar um pino, resetar um pino, fazer uma leitura e uma temporização. Então eu vou criar os defines aqui. Beleza, vamos começar com nossos defines de set e reset. Então quer dizer, eu tenho que setar minha linha e resetar a minha linha. No meu caso, para setar uma linha, é a função port cout. Então, a sua pode ser digital write, port b bits.b1, vai depender do seu microcontrolador. Então aqui eu vou colocar as funções que eu uso. Bom, então aqui eu tenho meus defines. Os defines você vai fazer de acordo com o seu microcontrolador. Cada microcontrolador tem funções específicas para setar um pino e resetar, para leitura e também para o delay que a gente vai colocar aqui. Mas o que aqui eu tenho? Ó? Key de keyboard, line de linha, e line 1, line 2, line 3 e line 4. Então, são as 4 linhas do teclado. Se você tiver mais, você acrescente aqui. Ou menos, você pode até apagar. Ou comentar. Coisa simples. Então, o que eu faço aqui? Eu pego a minha função que seta e reseta o pino. Então, eu coloco ela aqui. Ó. No caso aqui, meu é port C, porque eu estou no port C. Alt, que é para setar e resetar um pino. E aí eu tenho os bits 0, 1, 2 e 3, os meus primeiros 4 bits do meu port C. E aí eu tenho set, reset, set, reset, set, reset, set, reset. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a minha leitura. E aí, cada microcontrolador vai ler de uma forma. Ou vai ler com a função, ou vai ler com um endereço do registrador. Eu vou colocar aqui de acordo com o que eu tenho lá no meu arquivo de drive do 32V003. Aí vai depender de cada microcontrolador. O que eu vou usar como temporização? Delay. Delay em milissegundos. Então, delay underline ms. 1 milissegundo já está perfeito. Então, beleza. Aqui eu já tenho todos os meus defines. Para setar e resetar o pino da minha linha,
e para ler as minhas colunas. Então, da minha coluna 1 à minha coluna 4. E a minha função de temporização. Vamos desenvolver agora a função, que ela é muito simples. Qual é o jeito mais fácil de ler o meu teclado? Bom, criando uma função que retorne o valor da tecla pressionada. Então, minha função precisa ter um retorno. Como eu tenho menos que 255 teclas, eu posso usar um byte, um uint 8. Então, vamos lá. Uint 8. O nome da minha função, bem sugestivo. Então, keyscan. Ou seja, keyscan, keyboard scan, escaneamento do teclado. Não recebe parâmetro nenhum. Eu poderia apenas checar PC4 a PC7 e falar assim, se PC4 return 4. Só que tem um problema, se eu fizer isso não vai funcionar. Eu não posso fazer returns dentro de ifs. Eu tenho que retornar uma variável. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai armazenar o valor da nossa tecla pressionada e aí eu retorno essa variável. Uint 8 K, K de key, igual a 255. Por que 255? Bom, eu vou explicar para vocês. Olhando aqui o meu teclado, eu posso ver na tecla 1 a tecla 16. Então, se eu pressiono a tecla 1, retorna 1. Pressiono 2, retorna 2. 3, retorna 3. E A, retorna 4. Então, estou lendo linhas. Beleza. Então, como eu estou lendo linhas, eu vou ler de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12 e de 13 a 16. Beleza. E quando não tem tecla pressionada? Eu continuo tendo que retornar um valor, porque a minha função exige um retorno. Então, eu tenho que retornar um valor. Então, quando não tem tecla pressionada, teoricamente seria retorna zero. Só que, para facilitar a nossa leitura aqui, eu tenho um zero aqui no meu teclado. Então, se eu retornar zero, eu vou ter que ler de 1 a 16 e no zero eu vou retornar 8, 12, 13 e 14. Então, eu vou ter que ler 14. 14 vai ser igual a zero. Mas, para a gente padronizar, ficar uma coisa mais prática, o que eu vou fazer? Eu vou retornar 255 porque não existe uma tecla 255. Então, se eu não apertei nada, vai me retornar 255, aquele valor padrão. Beleza, então explicado isso, porque 255, porque 255 é o nosso valor nulo. Se eu apertar o zero, vai retornar zero. Beleza, e agora como a gente faz o nosso escaneamento? Bom, para começar eu tenho que setar a primeira linha. Então, como eu vou setar a minha primeira linha? Key line 1, underline 7, ponto e vírgula. E aqui tem uma coisa muito importante. O que acontece? Se eu setar a minha linha e já partir para ler, no momento que eu vou ler, como o meu programa e meu microcontrolador seta o pino extremamente rápido, não vai dar tempo de energizar a minha linha. Então, eu vou começar a ler a partir da coluna 2 ou até da 3. Então, a coluna 1 não vai ser lida. Por isso que a gente precisa de um tempo. Então, a gente setou a nossa linha e agora a gente espera o tempo de 1 milissegundo. 1 milissegundo já é mais que suficiente. Ok. Temp, ponto e vírgula. Ou seja, temporiza por 1 milissegundo. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu prefiro essa indentação aqui, para mim fica mais bonito. E agora, o que eu faço? Eu leio as minhas colunas. Como eu leio? Com ifs. Então, beleza. If, ou seja, if o quê? Se PC4. Então, eu vou ler se PC4, PC5, PC6, PC7.
Então, beleza. Só que como eu fiz o define para você usar no seu microcontrolador de acordo com a sua função, então se keyboard coluna 1. Então, se o teclado na coluna 1, se ele for verdadeiro, aí o que que eu faço? Eu faço k, eu atribuo ao minha variável que armazena minha tecla k o valor de 1, ponto e vírgula. Bom, eu cometi um erro aqui, ó. Então eu já vou corrigir esse erro, porque eu acabei de ver o erro, né? Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Beleza. E aí, o que que eu faço? Eu replico esse if coluna 1 aqui, eu faço aqui, aqui e aqui. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Beleza. Se eu setei a minha linha, esperei meu tempo para a linha ser setada corretamente. Se eu detectei sinal na minha coluna 1, então eu retorno 1. Se eu detectei sinal na minha coluna 2, retorno 2. E aí retorna 3. Se eu estivesse trabalhando com retorno de 0, aqui seria retorna 4. Só que para facilitar a nossa vida no nosso programa, eu não vou retornar valor numérico, vou retornar o caractere A, porque ali no meu teclado tem um A escrito. Então, retorno um A maiúsculo. Beleza. E assim que eu terminei de ler as minhas 4 colunas da primeira linha, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que resetar a minha linha 1. Então, reset. Então, beleza. Essa é a primeira linha, a leitura da primeira linha. E aí, o que que eu faço aqui, ó? Simples. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, eu setei a minha linha 1, esperei o tempo de estabilização da linha, li a coluna 1, 2, 3 e 4. Retornei 1, 2, 3 e A. Então, beleza. Resetei, ou seja, desliguei a minha linha. E aí, agora, eu seto a minha linha 2. Beleza. Eu já vou até resetar a minha linha 2 aqui. Beleza. E aí, as colunas vão continuar a mesma coisa. Coluna 1, 2, 3 e 4. Só que aí, A... E aí eu retorno 4, 5, 6 e B maiúsculo. Beleza. Duplico isso de novo. E agora já vai ser a minha linha 3. Então eu vou resetar também a minha linha 3. Eu seto a minha linha e reseto a minha linha. Então beleza. Na minha linha 3, o que que eu tenho? 7, 8 e 9 e o caractere C maiúsculo. Beleza. Duplico de novo, linha 4. Linha 4, linha 4. Na linha 4, o que que eu tenho? Eu tenho o caractere asterisco, eu tenho o 0, eu tenho o caractere hashtag sustenido e tem o caractere D maiúsculo. Beleza, terminei isso daqui, eu já tenho minha variável armazenada. Se alguma tecla foi pressionada, eu mando uma dessas correspondências. Ou se nenhuma tecla foi pressionada, eu mando 255. Perfeito. E aí o que eu tenho que fazer? Retornar esse valor. Então, beleza. Aí o que eu faço? Retorne key, ou seja, retorne K, minha tecla que foi pressionada. Ponto e vírgula. Pronto. É uma coisa muito simples. Um teclado matricial é uma coisa muito simples. O que eu vou fazer aqui agora no meu arquivo principal? Eu vou fazer o seguinte. Hashtag include o que? Keyboard 4x4. Beleza. Eu já tenho a minha biblioteca armazenada corretamente. Bom, e agora como que a gente vê se a nossa função está funcionando perfeitamente? Bom,
eu vou usar a printf da nossa software serial para a gente ver o que retorna para a gente. Percentual de, ou seja, imprima o nosso número que foi retornado. Então, percentual de barra n barra r, ou seja, salte uma linha e retorne para o começo, vírgula. O que a gente vai colocar aqui? O retorno da nossa função. Então, a gente vai chamar a nossa função, a função vai ser executada e vai retornar um valor. Então, key esquema. Key esquema. Aqui, beleza. Vamos compilar. Vamos fazer o download e ver o que a gente obtém. Bom, de cara a gente está obtendo o nosso valor 255. Então, até aqui está funcionando corretamente. Eu não tenho nenhuma tecla pressionada e a gente está obtendo o valor de 255. Então, agora vamos pressionar para a gente ver o que acontece. 255, eu vou pressionar o 1. Retornou 1. Soltei, retornou 255. 2. 2. 3. 3. O A, como eu coloquei percentual dele, vai imprimir o valor do caractere A maiúsculo. E assim como todos os outros caracteres e os caracteres de asterisco e o sustenido. Então, se eu pressionar 0, retornou 0. 8. 8. 4. Beleza. Bom, pessoal, para a gente ver como é rápido essa função, que ocupa apenas 4 milissegundos, eu vou comentar aqui, para tirar esses delays do nosso Blink aqui, deixar apenas a impressão da tecla em 115.200. Download. Cortar. Então, beleza, ali, ó, escaneando. Olha como é rápido. E poderia ser mais rápido se não fosse a nossa software serial que está operando apenas em 115.200. 1, 2, 3. Valor de A. 4, 5, 6. Valor de B. 7, 8, 9. Valor de C. Valor de asterisco. Valor de 0. Valor de sustenido e valor de D. Não está funcionando perfeitamente. Então, 1998. Então, está funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi apenas para demonstrar como a gente implementa uma pequena função para a gente retornar valores do nosso teclado matricial, que é uma coisa bem simples de você fazer a leitura. Como foi feito os defines, esse projeto pode ser portado para outros microcontroladores, qualquer um, apenas você reconfigurando os defines. No vídeo de hoje é isso. Para mais sugestões de vídeo, comente aí embaixo no comentário. E se gostou, curta aí, compartilha. E até o próximo vídeo.